E aí pessoal, tudo bem? Paulo Bergamini para o canal Motor News e eu trago para vocês hoje o Fiat Fastback Abarth. Ou melhor, a Fiat tirou o nome Fiat do carro. Esse aqui é o Fastback Abarth. É a última versão, provavelmente, da linha Fastback, a versão mais esportiva, que já era aguardada há algum tempo e que ela se posiciona acima da versão Limited Edition, que era a topo de linha e que já vinha com a assinatura Powered by Abarth. Agora não. Agora nós temos um Abarth legítimo, então o nome do carro é Abarth Fastback. Visualmente, a gente não tem tantas diferenças assim em relação ao Limited Edition que já existia. Você vê aqui logo de cara o escorpião, o logo aqui, o brasão da marca Abarth, a grade toda em preto brilhante, essa lâmina aqui pegando toda a parte superior, imitando uma fibra de carbono. O para-choque basicamente é o mesmo, com esse mini aerofólio, vamos dizer aqui, esse spoiler inferior na cor vermelha, fazendo bem legal esse contraste aqui de cores. Aliás, a paleta de cores do carro visa exatamente isso, contraste. É um carro com uma pegada esportiva, então você vai ter detalhes em preto e em vermelho. As cores disponíveis são preto, branco, vermelho e o cinza, né, que é o cinza tradicional, já aquele cinza puro que já está na linha do Fastback na versão Limited Edition. Vindo aqui para a lateral, a gente começa a ver as reais diferenças. A roda se mantém de 18 polegadas, mas com um design exclusivo. Parece aquelas rodas alemãs da BBS de alguns anos atrás que fizeram muito sucesso e eu acho essa roda belíssima. Pneu um pouquinho mais largo, na medida 215/45/18. É uma roda forjada, então apesar dela ser maior, porque ela é mais larga, ela é mais leve do que a roda das outras versões. Tem essa calota central que imita um parafuso daquele de rosca rápida, tipo carro de competição, mas na verdade aqui atrás você tem lá os parafusinhos normais para você soltar a roda. Na lateral a gente tem novamente aqui o logo da Abarth, com a bandeirinha da Itália estilizada, e se você é um cara observador, você vai perceber que toda aquela moldura em preto, bem característica de todos os SUVs, sumiu na versão Abarth do Fastback. Agora você tem essa parte que nas outras versões é preta, pintada da cor da carroceria, e uma faixa bem mais discreta, bem mais fina, contornando o carro todo na cor preta. Lateralmente, então, você não tem grandes diferenças. O que você percebe, se você for muito observador, é que o carro está um pouquinho mais baixo, mas é pouca coisa. São 5 milímetros que a Abarth reduziu na altura da suspensão do carro para dar um grip melhor, para ser um carro mais assentado, mas ele continua sendo classificado como um SUV, já que ele tem uma altura livre do solo aqui no meio do carro de 21,5 centímetros e a altura mínima do solo, que vai pegar na parte das suspensões, de 17,8 centímetros para que ele possa ser considerado ainda um SUV. Vindo aqui para a traseira, a gente tem o mesmo design que conquistou, né, os compradores, que fez já a boa fama do Fastback no mercado. Uma lanterna bem esguia, bem alongada, e esse aerofólio aqui é a novidade, além da assinatura Abarth bem proeminente aqui. Então, em todos os locais do carro onde você tinha o logo da Fiat, esquece, não tem nenhuma identificação Fiat nesse carro. Ele é um Abarth Fastback, tá? Morreu o nome Fiat. O motor turbo permanece o mesmo, 270, que indica exatamente 270 Nm de torque ou 27 kg de torque, potência de 185 cavalos. Basicamente é o mesmo motor 1.3 turbo que equipa vários outros carros do grupo Stellantis, como o próprio Pulse Abarth, como outras versões do Fastback, Jeep Renegade, Jeep Compass, Jeep Commander. Então é um motor que está num line-up bem grande de modelos da linha Stellantis e que está mais do que provado que é um bom motor, um motor resistente e muito versátil. A mudança que houve basicamente é na programação do câmbio. Você tem o motor 4 cilindros 1.3 de 185 cavalos e um câmbio automático de 6 marchas, mas com uma calibragem eletrônica
com uma pegada mais esportiva. Você tem um novo ajuste de suspensão, deixando o carro mais rígido, com menos rolagem nas curvas. Você tem um ajuste de direção, deixando a direção mais rápida. Então você percebe, embora tenha o mesmo conjunto mecânico do Fiat Fastback Limited Edition, quando você migra para o Abarth Fastback, você tem várias diferenças mecânicas que estão por baixo do carro. Suspensão, freios e direção foram aprimorados para que você possa tirar o máximo de desempenho, porque esse carro é muito gostoso de dirigir. A gente já deu uma volta com ele aqui pela Fazenda Capuava, no Autódromo de Capuava, aqui na região de Campinas, e o carro gruda no chão. Até os pneus que equipam o carro foram desenvolvidos, é um pneu especial, num composto diferenciado que o fornecedor fez, para que você tenha mais gripe, sem perder o conforto de rodagem com o carro. Essa é a proposta do carro, uma versão mais radical do Fastback, agora assinado realmente pela Abarth, e eu acho que ele vai fazer muito sucesso. A expectativa da Fiat, do grupo Fiat, da Stellantis, é que ele represente 10% no mix de vendas do Fastback, ou seja, algo em torno de 400 a 500 unidades mês. E eu acho que ele vai vender isso com bastante tranquilidade. Vamos dar uma olhadinha por dentro do carro, para eu mostrar para vocês as diferenças, que são poucas também. Aqui por fora eu já mostrei os detalhes, agora vamos dar uma olhadinha por dentro, para eu mostrar os poucos detalhes que mudam no Abarth Fastback em relação ao Limited Edition. Aqui a gente vê, pessoal, o Fastback Abarth na cor vermelha. Aqui eu acho que é uma das mais bonitas e que mais tem a ver com o espírito do carro. Então outra diferença que a gente percebe aqui na traseira é a saída dupla do escapamento. E essa parte aqui de baixo do para-choque com esse defletor. Segundo o pessoal da engenharia, esse defletor somado a diminuição leve da altura do carro melhorou a aerodinâmica e fez com que ele ganhasse alguns quilômetros aí na velocidade máxima. Aqui atrás, o mesmo porta-malas gigantesco das outras versões do Fastback. Para quem precisa carregar muita coisa, não tem nenhum carro dessa categoria com esse espaço todo. A tampa aqui articulada para proteger, você pode só levantar aqui ou recolher ela toda. E aqui na traseira também o mesmo espaço das outras versões do Fastback, com destaque aqui para a saída de ar-condicionado, embora fique bem na altura do joelho de quem tiver, ela podia ser um pouquinho mais aqui em cima, mas tudo bem. E duas entradas USB ali embaixo para a gente carregar o celular para o passageiro que estiver no banco de trás. Tem uma entrada USB-C e uma USB-A normal. O espaço é também o mesmo, espaço aqui na traseira, como eu já falei, acabamento em couro sintético com costura vermelha, 3 encostos de cabeça, 3 cintos de 3 pontos. Internamente, o Fastback Abarth mantém todas as características das outras versões do Fastback. O teto em todas as versões vem pintado de preto, inclusive no carro preto. O carro preto é o único que não tem o teto bicolor. Se comentava que talvez o Fastback na versão Abarth viesse com o ACC, que é o piloto automático adaptativo, mas ainda não foi dessa vez. Talvez daqui a pouquinho a Fiat apresente o ACC, assim como o teto solar, como novidades na linha Fastback. Faróis dianteiro Full LED, também presente nas outras versões. O badgezinho da bandeira da Itália, com as 4 barrinhas da Fiat. É a única coisa que faz referência à Fiat aqui no Fastback Abarth. Aqui por dentro você vai perceber que são muito poucas as diferenças do Abarth Fastback em relação ao Fastback Limited. Eu até acho que esse banco do motorista, apesar de ser um SUV, como a gente está falando da versão esportiva, ele deveria ser mais baixo. Eu que gosto de dirigir numa posição mais baixa, numa posição, vamos dizer assim, quase de pilotagem, acho, mesmo com o banco na posição mais baixa possível, eu ainda acho alto. Se você já conhece o Fastback, aqui dentro não mudou muita coisa, tá? Você tem esse acabamento no painel imitando fibra de carbono, você tem as costuras aparentes num tom vermelho, a mesma central multimídia Uconnect, bastante fácil de operar, bastante amigável na conexão com o celular.
Um volante com uma boa pega, você encaixa bem aqui. Como eu disse, para o meu gosto o banco poderia ser um pouco mais baixo. O console alto, com freio de mão, o freio de estacionamento elétrico, teclinha hold para o câmbio não ficar empurrando o carro quando você para no sinal. E aquilo que eu brinco em todos os vídeos que eu faço desses carros da Fiat que tem essa teclinha, a teclinha mágica, que na linha Abarth se chama Poison, veneno. Quando você aperta isso aqui, o motor acorda e você tem a impressão de estar dirigindo um outro carro. Não é uma funcionalidade, vamos dizer assim, muito boa de se usar no trânsito, tá? Por quê? Porque todas as reações do carro vão ficar muito atiçadas, né? O curso do acelerador vai diminuir, a reação do volante vai ser mais rápida, o toque do freio vai ser mais imediato. Então é uma teclinha para você usar quando você estiver na estrada para fazer uma ultrapassagem, que é como se você liberasse de fato os 185 cavalos que esse motor tem para eles trabalharem. O câmbio de 6 marchas, como eu já falei, associado ao motor 1.3 turbo, tem um casamento mecânico muito bem afinado. Opção de troca de marchas aqui no volante, opção para você desligar eventualmente o controle de tração. Aqui na pista, por exemplo, no giro que a gente deu, teve uma brincadeira aqui de uma arrancada e frenagem, onde a gente foi orientado a desligar o controle de tração, para testar realmente as habilidades do piloto. Claro que no uso diário, você vai rodar sempre com controle de tração ativado. Os detalhes de acabamento em preto brilhante, o carro é todo muito bem acabado. Aqui você tem plástico duro, né, como todos os carros dessa categoria têm, mas é um plástico duro muito bem montado. Você não tem rebarbas, você não tem peças mal encaixadas. Então aquela história que a gente ouve muitas vezes na internet, os haters dizendo: ah, o carro é só plástico, não sei o que. Gente, isso é besteira. Todo carro é feito de plástico por dentro. O que interessa é se ele é bem montado ou mal montado, e nesse caso aqui é muito bem montado. Banco de couro sintético, bastante envolvente, né? Com as costuras aparentes vermelhas, apoio de braço aqui no meio, enfim. Aqui ele pode até vir um pouquinho para frente. Internamente, como eu falei, não deixa de ser um fastback muito semelhante ao Limited Edition. Tá aqui a plaquinha da Abarth também, identificando. E é isso. Se você gosta do fastback e se você gosta de carro esportivo, esse carro aqui é o seu número. O Fastback Abarth tira tudo que esse motor pode fornecer, com um ajuste mecânico muito bom para você ter um melhor desempenho de todos os carros equipados com esse motor. Sem dúvida, esse aqui é o mais afinado. Ele é mais bem ajustado, inclusive, do que o próprio Pulse Abarth, que apesar de ser menor e um pouco mais leve, a gente percebe que o grupo Fiat, assessorado pela Abarth, se esmerou um pouco mais no ajuste fino do Fastback, até por ser o carro de uma categoria um pouquinho acima. E é isso, este foi o Abarth Fastback, na sua versão mais completa, na sua versão topo de linha. A versão topo de linha da linha Fastback é um carro que está muito aprovado. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhem, comentem, interajam com a gente para ajudar o Motor News a crescer. Até o próximo vídeo.